importante. O Abel só está dando ritmo aos jogadores. Mês que vem, talvez, acho que é uma observação interessante. Talvez o Abel já consiga repetir time, né? Já que tem esse espaçamento aí de uma semana. E construiu o tal modelo de jogo que ainda não ficou claro no futebol do Flamengo esse ano. O Flamengo joga como no ano passado. Como no ano passado. Cruzamento na área. Posse de bola não tão efetiva. Posse de bola estéreo, né? Uma posse de bola que não produz nada de muito relevante. Muito cruzamento na área, problemas na defesa, né? Saiu perdendo os 3 jogos do ano. Sem dúvida. E o caso do Abel é que a gente não sabe o que esperar do Abel nesse caso em termos de ideia de jogo. Não faço a menor ideia. O que ele vai querer fazer com esse Flamengo, né? Isso não sei. A última experiência do Abel foi com um elenco limitado que ele tinha no Fluminense. E aí ele mudou o jeito de jogar. Ele usou um sistema diferente do que ele costuma utilizar em função das características dos jogadores. O Abel teve um elenco assim, semelhante em termos de fartura no Fluminense também, mas em outra época, né? Gestão mecenas. Que é o caso que agora ele está trabalhando com sobra. O tema dos apelidos ainda rendendo, né? O André Luiz lembrando do Walter Minhoca, ex-Ipatinga, Cruzeiro e Flamengo. Por favor. Alex Zanata lembra de Lambari e Maisena. Aí depois ele já botou 2 do futebol amador. Se for pro futebol amador, não acaba o programa. Meu amigo. E o Elber Santos quer saber os apelidos da turma da pelada. Eu já falei vários aqui. Vários, né? Temos o Gralha, né? Conhecido pela sua forma expansiva de se comunicar. Sim. Temos o Cabeça. Temos o Bracinho. Tem o Bracinho também, por motivo mais óbvio. E o nosso querido futebol brasileiro. E o melhor apelido de todos os tempos e todas as peladas, o jogador que é chamado de futebol brasileiro. Porque é sempre um toquinho a mais, um cortezinho pra dentro. Aquela penteada. Tem habilidade. É bom jogar no time dele. Joga de volante. É bom jogador. Mas chega na frente da área, aquela que é pra encher o pé pro gol, dá aquela cortadinha. E olha... parece que tem negócio de noite também, né? Futebol brasileiro, tem negócio de noite. Tá atrapalhando o desempenho. E para fechar aqui o capítulo apelidos, eu achei o Abóbora. Tá citado aqui. E ele... até infelizmente eu vi aqui no que é uma nota de falecimento. O Cleóbulo da Silva Décio faleceu no dia 31 de março do ano passado. Está aqui na página oficial do Vasco. E ele é chamado de Da Silva. Nota de falecimento, ex-jogador da Silva. Uma solução, né? Para que ele não fosse chamado nem de Cleóbulo, nem de Abóbora, que era realmente o apelido dele. E tem uma história interessante aqui, ele chegou de barco ao Rio de Janeiro e viajou de graça, porque o pai era o comandante da... Não, ele era... O amigo do pai dele era o comandante da embarcação. Essas coisas de um tempo mais romântico aqui do futebol, né? Se aguçou a sua curiosidade de saber sobre a história do Abóbora, vale a pena uma visita aqui ao site do Vasco. Se você pesquisar Cleóbulo da Silva Décio, vai chegar aqui nessa página. Cleóbulo. Enfim, histórias do futebol. Agora nós vamos até Porto Alegre para falar com o Diogo Olivier. Nós tivemos uma sequência de jogos dos grandes times do estado, jogos bem diferentes do Inter e do Grêmio. Mas antes, Diogo, temos novidades sobre o caso Guerreiro, é isso? Bom dia, bem-vindo à redação. Isso, bom dia Marcelo, bom dia Lucas, bom dia Aida. É uma notícia quentinha, o Inter já comunicou agora pela manhã uma novidade com relação a Paulo Guerreiro, que já está liberado para treinar a partir da semana que vem. Então no dia 5 agora de fevereiro ele já poderá treinar. O que o Inter fez? Enviou uma solicitação à Agência Mundial de Doping, ele está suspenso naquela história que a gente já conhece, só poderia voltar no dia 23 de abril. Mas segundo essa consulta que o Inter fez, ele está liberado a partir do dia 5 de abril, né? Então, em vez de dia 23 de abril, para voltar a jogar, 5 de abril. E aí, 2 meses antes, pode voltar a treinar. Já comunicou, o Inter divulgou, inclusive, o WhatsApp, ali a conversa do grupo de jogadores, o Guerreiro dizendo que vai voltar, e o D'Alessandro dizendo que vai ser bem recebendo, enfim. Já criou um universo ali de marketing, inclusive, com a volta do Guerreiro. O que isso muda na vida do Inter? Em vez de ele estrear em Lima, no penúltimo jogo da primeira fase da Libertadores, se o Inter assim quiser, ele vai poder estrear na antepenúltima partida. Em vez de pegar 2 jogos da primeira fase da Libertadores, poderá pegar 3 jogos, né? Aí o Inter, ele estrearia o Guerreiro no Beira-Rio e não mais no Peru, contra o Aliança Lima, clube que o formou, inclusive, onde ele começou a sua carreira. O Guerreiro estrearia no Inter, no Beira-Rio, contra o adversário que vier da fase qualificatória, que, enfim, imagina-se que seja o São Paulo. Então a notícia é essa, o Guerreiro vai voltar no dia 5 de abril, e não mais no dia 23 de abril,
portanto pode voltar 2 meses antes a treinar, no dia 5 de fevereiro é o que vai acontecer semana que vem, imagino com alguma pompa, festa, circunstância, porque o Inter tem uns resultados ruins de campo aí, a volta do Guerreiro dá um ânimo no torcedor a partir da semana que vem. Essa parte do treinamento, ela realmente me deixa confuso sobre as punições de doping. Assim. O atleta ser afastado da competição me parece o óbvio. Óbvio, claro. Né? Porque se ele, por qualquer motivo, e a gente pode até discutir assim, a questão do doping, do chamado doping social, né? Enfim, isso é outra discussão. Mas com relação ao treino, o atleta ganha a vida com o esporte. Ele ser afastado do ambiente competitivo, me parece óbvio, se ele estava levando ali uma vantagem injusta, uma vantagem irregular, era na partida. Normal que ele seja afastado do ambiente competitivo. Essa é a punição que rapidamente a gente consegue entender. E eu estou falando isso tudo aqui, como eu sempre faço questão de ressaltar, sem informação jurídica, eu não estudei direito para saber. Agora, ser afastado do treino, o treino é o ganha-pão do atleta. A profissão dele é aquela. Eu não sei se o atleta tem que ser impedido de exercer a sua profissão por ter... E aí nós temos de novo a questão que é muito grave, que é a questão como o poder do futebol trata a questão das drogas. Não a questão do doping, a questão das drogas. São coisas diferentes. Sim, embora estejam sob a mesma... mesmo guarda-chuva. Ilegalidade, digamos assim. E que está errado que esteja sob o mesmo guarda-chuva. Porque o Guerreiro até um caso, né? O chá de coca, enfim, né? Não é aparentemente um caso de vício em drogas. A defesa dele conseguiu muito efetivamente mostrar que não foi o uso de cocaína. Então, pronto, o metabólito da cocaína estava presente, mas a defesa... Mas vamos aqui considerar que estejamos falando de um atleta fictício que viciado em drogas. Quando você afasta ele da sua principal atividade... Você só piora. Tivemos casos aqui, o Jobson. Você empurra ele... para ele se viciar de maneira definitiva, você joga ele, né, vai de encontro a todas aquelas máximas de esporte é vida, esporte tiram as pessoas... É uma barbaridade do horizonte de drogas e tudo mais. Porque, teoricamente, né, o treino, estar envolvido numa atividade, ajudaria o atleta a se afastar das drogas. E qualquer terapia conhecida contra o uso de drogas, das chamadas drogas sociais, especialmente... Ela é agregadora, ela não é para a pessoa se isolar, né? Porque ela se isolar, ela vai ter como companhia apenas a droga. E, no entanto, o futebol é atrasado nisso, num grau, é um negócio da idade da pedra. Mas eu acho que também uma coisa que espelha o moralismo... Os outros esportes não estão muito à frente, não. Não, então vamos lá. Os esportes, o meio esportivo é atrasado. Padrão. É a questão de que o atleta tem que dar o exemplo, né? Sim. O que passeia por um moralismo completamente distante da realidade. Porque aí é para você atender um doente. Atender uma pessoa que está com um problema. A questão de droga é uma questão de saúde. Sim. Não é uma questão de crime ou uma questão de má exemplo. Enfim, e esse história do treino é só mais absurdo. Sim, eu acho que no caso da droga amplia, mas... Não sei, eu até gostaria de conversar mais com o especialista para não falar de orelhada. Mas me parece que mesmo o atleta que usou o doping para ganhar vantagem competitiva, não deveria ser impedido de treinar. Essa ideia... É a labuta do cara, é o trabalho dele. Pode ter um embasamento assim, jurídico ou mesmo esportivo que me convença, mas assim, aqui no papel de leigo, não é uma coisa que facilmente eu consiga entender. Sempre aberto às opiniões dos internautas aqui, se alguém pensa o contrário, né? O Grêmio entrou em campo e não fritou o pé na grama, que nem o Inter, né, Diogo? E conseguiu um resultado diferente também. É verdade. Eu até, Barreto, assim, na minha coluna da 0 Hora, eu abri dizendo que, assim, errei, né? Primeira pessoa do singular, errei, porque eu imaginava que o Grêmio teria problemas, como todos os grandes times, os grandes clubes que começam a treinar depois, contra os times do interior, que tem, enfim, quase 40 dias de pré-temporada e estão melhores fisicamente, e o Grêmio teria problemas, como o próprio Grêmio teve ano passado, né? Quando os titulares estrearam, perdendo para o Cruzeirinho, o nosso Cruzeiro aqui do Rio Grande do Sul, como o Inter teve problemas contra o Pelotas e perdeu, imaginava que o Grêmio fosse ter problemas, eu não estou nem falando do resultado, mas de jogo mesmo, mas a gente viu algo completamente diferente. Você vê aí que no primeiro gol do Grêmio, o Grêmio está marcando lá na frente, tem 4 jogadores dentro da área, quer dizer, roubou a bola fazendo marcação alta, que é difícil no começo da temporada, e a gente viu no jogo, nesse 3-0 do Grêmio, o primeiro gol do Jael, os 2 primeiros gols do Jael, inclusive,
O segundo gol muito parecido, o Grêmio está marcando lá na frente, né? Os 2 gols do Jael e depois do Michael. Em lances do segundo tempo, o Grêmio conseguindo fazer a marcação alta, quer dizer, revelando que estava com uma preparação física interessante para esse jogo, né? O Grêmio teve mais posse de bola, mais finalizações, teve uma dinâmica interessante, assim, preenchendo os espaços do campo. O Luan, especialmente o Michael, se movimentaram bastante, e eu tenho dito, é uma convicção assim que eu tenho, que é mais importante que os reforços que o Grêmio contratou para esse ano, o Montoya para o lugar do Ramiro, o Júlio César, que jogou ontem goleiro, para o lugar do Marcelo Groi, embora o Paulo Vitor vá ser titular, o Rômulo, enfim, os reforços do Grêmio, Viseu, que entrou inclusive e deu assistência para o gol do Michael ali no terceiro gol. Mais do que isso, fundamental para o Grêmio é Luan e Michael estarem a pleno, como a gente já viu eles jogando.